Oi, pessoal! Hoje eu recebo a advogada Ana Bernal e nós vamos falar sobre os impactos da maternidade na vida profissional. Bom, a gente sabe que as mulheres elas estão buscando ganhar cada vez mais espaço no mercado de trabalho por interesse em focar na carreira, muitas vezes também por necessidade, porque muitas mulheres são provedoras, são responsáveis pelo sustento da família hoje em dia. Mas aí chega um momento que vira aquela chavinha e bate aquela vontade de ser mãe. O que você acha que vem na cabeça dessas mulheres? Qual a maior preocupação na vida profissional? Primeiramente, agradeço o convite, é uma honra estar aqui, Júlia, no seu canal. Eu que agradeço. Imagina, agradeço a todos que nos ouvem. É o seguinte, Júlia, eu tenho tenho a minha experiência, porque eu fui mãe, já era profissional, e depois continuei trabalhando, e tenho também a minha atuação diária, porque eu atuo na área da família também. Então, eu recebo muitas demandas de mães que se separam, regulamentação da guarda de filhos, divórcio, então eu presencio bem a dificuldade de algumas mulheres nessa fase em relação à maternidade. Então, o que aconteceu, Júlia? No Brasil, a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela foi muito tardia. Ainda não temos uma realidade tão favorável para a mulher. E ainda é, sim, um período de grande dificuldade da mulher decidir ser mãe quando ela é profissional. Então, elas têm que optar, muitas vezes, em carreira e maternidade. Isso porque, na maioria dos cargos de CEO, onde as mulheres atingem 13% apenas, poucas mulheres mães se veem lá. Então, você percebe que a mulher, quando sai para ser mãe, eu saio, eu digo, pela licença maternidade, raramente ela retorna ao trabalho. São poucas as que retornam. Por exemplo, vamos começar lá da gestação, doutora. Quais são os direitos das mulheres? Por exemplo, fazer um pré-natal, que a gente sabe que é super importante fazer um pré-natal completo, mas aí a mulher não quer faltar no trabalho, não quer deixar a desejar lá. Quais são os direitos da gestante? Então, um dos principais direitos é o da licença maternidade de 120 dias, o qual pode ser a partir do 8º mês da gestação da mulher até o afastamento do trabalho, recebendo normalmente o salário integral. Dependendo da necessidade desse afastamento, ele pode ser estendido, por exemplo, mulheres que têm uma gestação de risco, pode haver o prolongamento desse período, mas aí é com comprovação médica, é o médico que vai laudar, então, alguma dificuldade dessa mulher na gestação, e a empresa é obrigada a afastar essa mulher por um período maior, porque é uma questão de saúde. Então, 2 semanas antes e após o parto, com a apresentação do atestado médico, como falei. O mesmo direito se estende também às mães que adotam, que isso muitas não sabem. Então, as mulheres que adotam filho, elas têm exatamente o mesmo direito. E a mulher, se for empregada de uma empresa que aderiu ao programa que se chama Empresa Cidadã, ela tem direito a prorrogar por mais 60 dias a licença maternidade. Isso é uma inovação. Então, quando tiver para ganhar neném, pergunte e veja se a empresa não faz parte do programa Empresa Cidadã, porque ela ganha aí uns 60 dias para poder ficar com seu filho, desde que solicitado, com 30 dias antes do parto. No período da maternidade, a mulher tem direito a intervalos diários de 30 minutos para amamentação e 2 descansos diários de 30 minutos para cada criança, até complementar os 6 meses de vida. Então, a mãe que amamenta, ela tem o seu direito, exerce esse direito, porque é importante a amamentação, nós sabemos disso, é combinado com a mãe. Ou ela entra 30 minutos mais tarde, ou ela sai mais cedo, ou no meio do dia ela exerce esse direito para amamentar o filho, tá? É uma forma de ela poder exercer bem um pouco mais essa amamentação. As empresas que têm mais de 30 mulheres no seu quadro funcional, é obrigatório que tenham lugar apropriado para as crianças ficarem durante esse período de amamentação. E o que nós vimos percebendo as empresas cidadãs mais empenhadas com essa questão, elas já fizeram espaços muito criativos e acolhedores para que essa mãe possa realmente exercer esse direito de ir lá, amamentar o seu filho, ainda que um período curto, mas que ele seja gratificante com esse filho. Então, a mulher também tem direito de se ausentar da atividade laborativa pelo mínimo 6 consultas ou exames. Esses 6 pode ser aumentado dependendo da comprovação médica. Então, se ela tiver tal gravidez de risco, isso pode ser aumentado. A estabilidade de emprego é outro direito que a mulher também conquistou, desde a confirmação
da gestação até 5 meses após o parto. Então, confirmou a gestação hoje, ela não pode ser demitida até 5 meses após o parto daquela criança. Durante a gestação, a mãe não pode ser mudada de função, só se houver uma extrema necessidade. E se essa mulher estiver num lugar insalubre, por uma questão de saúde, ela tem direito a ser remodelada para outro espaço. Então, ela conversa com o médico entende que aquela função que ela está exercendo pode ser danosa para ela ou para a criança, e aí faz a solicitação para que a empresa remodele o novo cargo para essa mãe. Qual que é a licença paternidade hoje em dia? São alguns dias, é isso? 5 dias após o nascimento do filho. Dias. Bom, o meu marido, nossa, se vira nos 30, porque ele é muito paizão, e eu tenho até vários grupos de mães, e eu vejo que essa não é a realidade. Não é. Muitas mães, assim, reclamam que os pais não são presentes, eles acham que agora nasceu o filho, a mãe é responsável por cuidar da casa, cuidar da criança, e o pai vai trabalhar. Mas às vezes a mãe nem tem a necessidade de ajudar ali financeiramente, mas ela tem um sonho também de ter uma carreira profissional. Quem não é mãe, às vezes não tem noção de quão trabalhoso é cuidar de uma criança. Se de repente mudasse essa questão da licença paternidade, o pai poderia ajudar também, as tarefas seriam divididas, e aí a mãe teria mais possibilidade realmente de também pensar, né, numa carreira profissional. Sim, porque é um direito da mulher ter sua conquista, almejar um cargo sonhado. Isso é fundamental. Até para isso nós precisamos da mudança da cultura machista, porque hoje se carrega a responsabilidade praticamente integral da maternidade para a mãe. Tudo bem, maternidade já diz mãe, só que aquele ser não é apenas da mãe, ela é da mãe e do pai, com ambas a responsabilidade. Agora, outra coisa que eu também vejo bastante, e isso tem que parar um pouco, a mãe quer ser uma super mulher, uma super mãe e uma super profissional. E nós não precisamos ser nada super mulheres. Nós só precisamos ser a melhor mãe que a gente conseguir ser e a melhor profissional que a gente conseguir ser. Só nos cobramos demais. E essas cobranças que são nossas acabam nos impedindo muitas vezes de fazer as coisas. De alguma forma, nós conseguimos equilibrar maternidade, profissão e o papel de mulher. Nós damos conta. O que nós não podemos é nos cobrar, que é um sentimento muito forte que a mulher tem, muitas vezes, de que está falhando. Sai do emprego, nossa, não fui boa profissional porque eu saí correndo para levar o filho na escola ou no médico. Deixa o filho em casa, nossa, não fui boa mãe porque acabei não fazendo aquilo. Então, esse sentimento não pode existir, porque realmente nós fazemos o melhor que podemos com as condições que a gente tem. É muito isso, eu sempre escutei isso das mães, mas eu não sabia exatamente o que era, até ser mãe e começar a trabalhar, fazer minhas coisas e ter exatamente esse mesmo sentimento. E ainda tem o marido, o companheiro, companheira, que a gente precisa dar atenção, pensar no relacionamento, voltar a resgatar aquela nossa identidade de mulher, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes se perde, principalmente no puerpério, questão hormonal, a dependência do filho, a vida muda completamente, então é muita coisa aí para a mulherada. Então eu concordo com você. E eu acho que é bacana a gente falar sobre isso e as mães conversarem sobre esse assunto. Eu acho que mulheres juntas são mais fortes. Sem dúvida, Júlia, você tocou num ponto fundamental. Isso que você acabou de dizer, as prioridades com a maternidade sim mudam. Então, muitas coisas que a gente fazia depois não sente falta, embora a gente tenha que se desdobrar para fazer outras, mas aos poucos tudo isso se encaixa. E é fundamental que a mulher vá percebendo isso. Nós desempenhamos vários papéis ao longo do dia, somos mães, somos profissionais, somos esposas, namoradas, enfim, mas a mulher não pode ficar se cobrando em nenhum deles. Como você bem disse, equilibrar é o equilíbrio, é você ver o que de fato é prioritário a partir daquele momento. E no final tudo dá certo, nós conseguimos, viu? No final a gente consegue.
Parece um mundo de 7 cabeças, mas no final a gente acaba conseguindo, porque a maternidade, ela nos muda. Eu sempre digo que existem 2 Anas. Ana antes de ser mãe e a Ana depois de ser mãe. Então, a mãe que nasceu naquele dia com o meu filho é outra pessoa. E te garanto que ela é muito melhor do que a mãe que existia antes da maternidade. E isso são relatos que eu escuto das tantas mulheres que nós passam por aqui pelo escritório. A maioria relata a mesma coisa. Então, a maternidade, sim, nos faz muito bem. Ela nos torna mais humanas. Ela nos torna... Os nossos filhos nos ajudam a encarar a vida de uma forma muito mais leve. Enfim, concretizarmos coisas que de fato são verdadeiras e nos fazem falta e abrirmos mão de coisas que não nos fazem falta. A gente aprende e eles vêm para nos ensinar. Doutora Ana, o nosso papo tá muito bom, mas eu vou precisar encerrar por aqui, mas a gente vai continuar no próximo vídeo. Então, se você aí que tá assistindo ainda não tá inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curte e compartilha esse vídeo e fica ligadinho no próximo. Beijos!